ver a competência do STJ. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. Artigo 105, letra C. Queria que vocês lessem primeiro o artigo 105, letra A. Vamos ler o artigo 105, por gentileza. Vai ler, quem pode ler aí? Já estão aí apostos? Compete ao Superior Tribunal de Justiça 1. Processar e julgar originariamente a. Nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal. Para só um minutinho, Eli, vamos colocando aqui para que a gente possa explicar para vocês, ok? Então, governador Dos estados. Dos estados e do DF, né? Tá, que mais? E nestes e nos de responsabilidade os Sim. desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Desembargadores dos TJs dos estados e do DF. DF, os membros dos tribunais de contas dos estados e do DF, Membro dos tribunais de contas dos estados e do DF. os dos tribunais regionais federais, Tribunais regionais federais. os tribunais regionais eleitorais e do trabalho, Tribunais regionais eleitorais, o Tribunal do Trabalho. os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Então, conselheiros dos tribunais de contas do município E do MP da União. e do MP da União. Tá? Muito bem. Meus amigos, quando o coator for governador do estado ou do Distrito Federal, a competência para apreciar originariamente o habeas corpus será do STJ. Se for desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, a competência será do STJ. Por quê? Porque o artigo 105C diz: compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente o habeas corpus quando o coator, o paciente, for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. A linha A são essas pessoas aqui. Quando eu tenho governador, desembargador, membro do Tribunal de Contas da União, ou do Distrito dos Estados ou do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal do Trabalho, nós vamos ter a competência, que é o TRT, né? TRT. Nós vamos ter a competência do STJ. Deu para entender? Presidente da República, membro da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Procurador-Geral da República, competência do Supremo. Governador do Estado, do Distrito Federal, desembargador do Estado ou do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, todos são da competência do STJ. Beleza? Fácil. Continua. Não, quero só falta aqui, só rapidamente para dar uma pincelada. Não se esqueçam também do Ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Passa lá. Comandante ter foro também. É porque os comandantes do Exército e da Marinha e da Aeronáutica têm o status de ministro, né? Então a competência do STJ. Professor, e quando é que vai ser do Tribunal de Justiça do Estado ou do Distrito Federal a competência originária para julgar o habeas corpus? Quando? Com a ação partir dos secretários do governador, do interventor, dos secretários do governador do Distrito Federal
dos chefes de polícia. Por que chefes de polícia? Porque o chefe de polícia a nível estadual tem status de secretário estadual. Dos estados do Distrito Federal e dos juízes de instância superior. Né? No caso, aqueles tribunais que tem tribunal de alçada, o pleno do Tribunal de Justiça do Estado vai julgar. Né? Sabemos que o Tribunal de Justiça de alçada de São Paulo, por exemplo, todavia, ele era julgado pelo Tribunal de Justiça, o pleno do Tribunal de Justiça. Bom, e se o crime for praticado contra bens ou interesses da União, como no caso dos Correios que eu citei há pouco, a competência para julgar o habeas corpus é do Tribunal Regional Federal. Se o crime for praticado contra o interesse da União. Beleza? Compete ao juiz de direito o julgamento do habeas corpus quando a coação for exercida por autoridade que não esteja sujeita a nenhum desses outros tribunais, que são mais hierarquicamente superiores e mais qualificados do que ele, juiz de direito. Então, eu tenho aí o caso de prisão efetuada por delegado de polícia, por escrivão de polícia, por investigador de polícia, por policial militar. Todas essas condutas que violam o direito de ir e vir do cidadão serão julgadas pelo juiz de direito. Deu para entender? Competência do STJ, competência do STF, competência do Tribunal Regional Federal e competência do juiz de direito? Fácil, né? Passa aí. Só mais ali no caso, juízes de instância superior não são desembargadores? Não, o que ele está falando aqui são juízes, né? Por exemplo, o Tribunal de Alçada, o juiz vai primeiro para o Tribunal de Alçada para depois ele ir propriamente para o Tribunal de Justiça. Então, nesse caso aqui, ele continua sendo juiz. Eu tenho juízes que trabalham, eu diria, ele entra como substituto, depois ele vai para a primeira, depois ele vai para a segunda, depois ele vai para a terceira, depois é que ele chega ao cargo de desembargador. Enquanto ele não é desembargador, qualquer conduta que ele praticar que lese direito de ir e vir é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. É isso que eu quis dizer. Professor, você falou no caso do Exército que os ministros eles são... Peraí, calma, mostra aí, volta aí. Processamento. Os comandantes. Não vai muito rápido. Pronto, de novo, mostra aí. Processamento. Pronto, vai. Professor, você disse que no caso do Exército, os ministros têm cargos, eles são pegados de ministro de Estado, né? Uhum. Mas na Justiça Militar julga, não? É o STF? Não. Veja bem, se só será da competência do Tribunal Militar se houver alguma coisa relacionada propriamente a crime militar. Nos demais casos, é o STJ. Beleza? Ministro de Estado, ministro da Fazenda, pratica uma conduta que ameaça o direito de ir e vir de uma pessoa, STJ. Tá? Bom, agora, alguém me perguntou ainda agora sobre a legitimidade, e nós vamos rapidamente explicar a legitimidade. O habeas corpus pode ser impetrado pelo próprio coato, mesmo que não tenha habilitação técnica, por alguém em seu nome, independente de habilitação técnica. Portanto, aqui não se exige a capacidade postulatória do advogado. É uma exceção à regra. Na regra geral, eu preciso do advogado. Não vou precisar do advogado, por exemplo, no habeas corpus. Não vou precisar do advogado nos juizados, até aquelas causas que não ultrapassem 30 salários mínimos. Não vou precisar do advogado na Justiça do Trabalho. Mas a regra é que eu preciso do advogado nas demais situações. Pode ser ajuizado pelo MP. Atenção. Bom, mas o professor, sim. vou fazer uma pergunta. Diga. Dependendo, né, professor,
Você entra com um mandado, um habeas corpus para pessoa, e aí na cidade lá, e você tem que mandar para o STF. Na cidade lá não tem superior, né? Só tem mesmo estadual. Você entrega no estadual mesmo? Não. No caso dos habeas corpus, que tem que ser ajuizado aqui no Supremo e no STJ, eu tenho que dar entrada aqui. Mesmo se for lá no Pará? Sim, eu tenho que dar entrada aqui. É aqui que tem que trazer? Tem que dar entrada, a não ser que eu remeta o correio e a pessoa receba aqui e dê entrada. Tem que dar entrada no protocolo aqui. Vai ser julgado aqui. Só Tá? nos estados tem? Nos estados também, por exemplo, eu vou dar entrada no habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado, eu vou entrar com habeas corpus no protocolo do Tribunal de Justiça do Estado. Eu vou dar entrada no habeas corpus perante o juiz de direito, eu tenho que dar entrada perante o juiz de direito. Tá? Cada um tem o seu protocolo. Beleza? Então, para terminar a nossa primeira parte de habeas corpus, voltando aqui. Primeiro, próprio coato. O Ministério Público pode entrar, embora seja a pessoa responsável pela promoção da ação penal, como fiscal da lei, se ele verificar a ocorrência de uma ilegalidade da prisão, ele ou o procurador-geral, que é a autoridade máxima dentro do MP, pode entrar com habeas corpus. Eu disse ainda agora, o menor pode entrar, menor de 18 anos pode entrar com habeas corpus. O surdo-mudo, o interditado, ainda que sem autorização de quem esteja, né, tendo a guarda daquela pessoa. Não, ele pode ser interposto por mulher casada e por um preso em favor de outro preso. E solteira? Por que essa mulher casada? Porque antigamente se entendia, por incrível que pareça, que a mulher casada não podia impetrar habeas corpus sem autorização do marido. Isso é um absurdo. Hoje, com a Constituição de 88, homens e mulheres são iguais perante a lei e, consequentemente, a mulher casada também pode impetrar habeas corpus. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula, vamos só mostrar aqui, nós vamos mostrar para vocês a impetração perante o tribunal de ofício, a questão do recurso voluntário, a questão da petição apócrifa e a questão do habeas corpus impetrados por analfabeto. Alguma dúvida até aqui? Falem agora ou se calem para Vai sempre. entregar o trabalho. Não, porque eu quero que você não entendeu.